Boa tarde, meu nome é Lucas Abreu e eu vou apresentar o trabalho de distribuída no artigo New Limits on Distributed Quantum Advantage Dequantizing Linear Programs. O tema central dessa apresentação é a computação distribuída, obviamente, e especificamente a pergunta sobre quando modelos quânticos realmente oferecem vantagem em relação a modelos clássicos. Então a gente vai investigar aqui, junto com esse artigo, essa questão num contexto bem técnico, né? O artigo ele é bem profundo e a principal contribuição vai ser que mostrar aqui uma classe bem importante de problemas, né, que são os problemas lineares distribuídos, que a gente vai ver mais para frente. Essa vantagem quântica não existe, né? Então, o que um algoritmo quântico consegue fazer nesse contexto também pode ser feito por um algoritmo clássico com a mesma localidade. A gente vai ver o que é isso também. Bom, aqui a gente tem um index. Esse index ele vai ser o nosso guia para a apresentação. Primeiro a gente vai ver as definições, que são bem importantes. Quase metade do artigo ele passa definindo. O contexto que ele está inserido, os modelos, os resultados e finalmente a conclusão. Então, vamos lá. Para as definições necessárias, é importante a gente ver, obviamente, o que são o modelo que ele está usando, né? E o que é a computação distribuída em grafos, né? Basicamente, a computação distribuída em grafos todo o que a gente for ver aqui nesse artigo, o sistema vai ser representado por um grafo, onde os nós eles são os processadores e as arestas os canais de comunicação. Então, não necessariamente todos os processadores precisam se conectar entre si. Para o modelo, a gente vai ver aqui o modelo local. Então, o que significa o modelo local? A computação ela vai acontecer em rodadas, né? E o poder computacional local, ou seja, o poder computacional de cada processador específico, ele é considerado ilimitado e o tamanho da mensagem também é considerado ilimitado. Então, a medida de complexidade aqui, ela não é definida por esses dois fatores. Ela é definida por quantas rodadas esse algoritmo precisa rodar. Então, por exemplo, se você tiver um grafo que todos os arestas são interconectados, todos os processadores dos nós são interconectados, se ele tivesse uma localidade 1 é porque em um step ele consegue resolver o problema, né? E finalmente a localidade é de fato essa complexidade, né? A noção de localidade ela está bem atrelada à noção de complexidade dentro do contexto de computação distribuída, que um algoritmo que ele roda em T rodadas, ele tipo o negócio dele é que ele permite que cada nó ele conhece informações dentro da sua vizinhança de um raio T fixo. Então, quando o artigo ele compara esses modelos, que a gente vai ver mais para frente, ele está comparando quantas rodadas cada modelo precisa para resolver o mesmo problema, né? Para mais definições aqui, finalmente agora específicas do artigo, que a gente vai usar bastante aqui, é, são os problemas lineares distribuídos. Então, é basicamente um problema de otimização por uma variável, restrição linear e função objetivo. Mas eles são resolvidos localmente pelos nós da rede. Um exemplo de um LP, né, uma Linear Programming, Programs, né, é, por exemplo, o problema de fluxo máximo que a gente vê em grafos, né? E você quer maximizar essas variáveis, ou fluxo mínimo, onde você quer minimizar as variáveis. Já os problemas fracionários é uma subsection dentro desses programas lineares distribuídos. O que acontece com eles é que, em vez de você ter um fluxo que uma aresta ou um nó que atribui um valor inteiro, ele atribui um valor fracionário. Essa é a grande diferença. Então ele não precisa estar 0 ou 1, um, né? Ele não é, por exemplo, binário, ele pode assumir um valor probabilístico, pode ser. E LCLs, né? LCLs são Locally Checkable Labeling Problems, são problemas de rotulagem em grafo, né? Então é uma classe de problema diferente do problema linear, do programa linear distribuído. O que significa isso? Eles são de rotulagem. Então, cada nó do grafo ele pode ou não estar colorido, por exemplo. E aí você quer fazer, por exemplo, o problema de coloração no mapa é um LCL, né? Então, nesse caso, ele só cada nó ou cada aresta vai receber um rótulo e a validade da solução é verificada localmente, né? Ele só olha para uma vizinhança de raio constante. Então, por exemplo, o problema de coloração, ele olha para uma vizinhança de raio 1, porque cada um que está do lado dele, cada um que está conectado a ele, não pode ter a mesma cor que ele.
E se cada nó faz essa checagem, ele chega num resultado válido ou não, né? Ele decide se o resultado é válido ou não. Para o contexto, né, da pergunta, da pesquisa, é, ele é dividido em mais ou menos três, ele está inserido em três principais áreas, né? Que é a vantagem quântica distribuída, que eu já dei o spoiler lá no começo que não tem vantagem nesse caso. Os problemas combinatórios versus relaxações lineares, e aí nesse caso é, é uma questão de que pode haver vantagem em alguns problemas, mas pode não haver vantagem em outros problemas, né? Não é um artigo que ele pretende falar tudo sobre computação distribuída e quântica, que isso seria impossível. E a terceira envolve os limites inferiores clássicos. Então ele está mostrando como que os limites inferiores que a gente já conhece há muitos anos, os inferiores clássicos, eles também servem como limites inferiores quânticos, né? Já que não tem vantagem. Mas isso a gente vai ver agora, né? Os modelos que ele compara são modelos clássicos e quânticos, né? Obviamente, os clássicos ele é um modelo que eles chamam lá de deterministic local, é um modelo mais assim, digamos fraquinho, né? Ele só troca mensagens com seus vizinhos seus vizinhos por ter rodadas e depois ele decide uma saída. Não tem nada de novo. O S-local ele o nó ele processa e ele olha a vizinhança dele para pegar essas informações e usar no próprio processamento dele. Mas ele continua sendo clássico e ele é um modelo bem mais forte que o Deterministic Local. Já para os quânticos, ele usa o modelo Quantum Local, que ele está aqui embaixo, né? Eu coloquei ele embaixo. Que é basicamente o Deterministic Local, só que usando qubits em vez de bits. Então, toda a diferença dele é que ele é quântico, em vez dele ser determinístico. Mas ele é o mesmo modelo que o local. Já o non-signaling, que é o que está primeiro aí, ele descreve uma distribuição de saídas que respeita uma condição de localidade. Então, ele não descreve exatamente um algoritmo em si, ele descreve muito mais sobre a probabilidade das saídas de acordo com a localidade, né? Então, são respostas possíveis ou respostas difíceis de acontecerem, de acordo com a probabilidade delas. Então, é um modelo bem assim, que a gente espera que ele vai ser bem mais forte, né? E até por ele ser muito abstrato, ele descreve uma classe de algoritmos muito grande, mas basicamente o motivo da gente estar separando é porque o non-signaling engloba o quantum local. Então, se a gente provar alguma coisa para o non-signaling, ele por conseguinte também prova para o quantum local. Então, o artigo ele prova coisas sobre o non-signaling, mas isso também funciona para o quantum local. Primeiro, os resultados principais do artigo. Os resultados principais eles são dois, né? Então, o que acontece? O primeiro resultado é a dequantização, né? Que está no título do artigo. Então, se ele tem um algoritmo não signaling, que é a classe de algoritmo que a gente acabou de olhar, que produz uma alfa-aproximação. Alfa-aproximação é uma aproximação dentro... ele não pega a resposta ótima, mas ele pega uma resposta que está dentro do grupo de respostas que podem ser... que são ótimas, né? Então, ele pega, por exemplo, uma solução dentre as 10% melhores, ou uma solução dentre as 5% melhores, ou 1% melhores. Então, se existe um algoritmo não signaling que produz uma alfa-aproximação para um programa linear em T rodadas, então existe um algoritmo clássico determinístico local que produz a mesma alfa-aproximação em T rodadas. Então, basicamente, o que ele está chegando aqui é que o algoritmo quântico para essa classe de programas lineares, né, ele não tem ganho nenhum. O resultado 2 é o S-local versus o non-signaling. Então, ele prova que existe pelo menos um problema LCL, de rotulação, que pode ser resolvido no modelo S-local em O de log de n, mas exige uma complexidade maior no modelo não signaling e consequentemente também no quantum local, né? Obviamente. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o não signaling, ele em vez de ser só igual, como na dequantização, ele é pior do que o S-local em alguns casos. O artigo ele escreve um algoritmo, né, em que o S-local é melhor. Então, assim, essa é a prova, né? Ele conseguiu escrever então existe pelo menos um. Então, a gente vem aqui para o argumento em si. O argumento no artigo ele é muito pesado, a prova matemática dele é muito pesada, não ia dar tempo de trazer tudo aqui, mas basicamente é um argumento que, em português, claro, ele é bem simples.
tem duas premissas. A premissa 1 é que o algoritmo quântico gera uma distribuição de soluções. Isso é diferentes saídas possíveis com certas probabilidades. Ou seja, o algoritmo quântico ele não gera uma solução específica, mas um grupo de soluções com probabilidades diferentes. Isso a gente conhece. A premissa 2 é que o algoritmo clássico computa localmente o valor médio das saídas do algoritmo quântico. Isso aí ele pode fazer tranquilamente. E a conclusão é que, como programas lineares têm restrições lineares e a região variável convexa, a média das soluções viáveis continua sendo viável. Além disso, a linearidade da função objetivo preserva a razão de aproximação. O que isso significa um português muito bonito para falar que se você, por exemplo, tem uma restrição de que, por exemplo, o resultado tem que ser menor que 1. Se os resultados quânticos podem ser, por exemplo, 0,5, 0,25 e 0. Tem uma chance de ser 0, uma chance de ser 0,25 e uma chance de ser 0,5. O algoritmo clássico ele simplesmente vai pegar a média dessas saídas. A média dessas saídas é 0,25. A média de saídas válidas nunca pode ser inválida, né? Porque ele está pegando a média de várias saídas válidas. Então, basicamente é isso. Então, obviamente, ele consegue executar isso de uma maneira mais simples, sem usar computação quântica. E agora o argumento dos S-local versus non-signaling, ele tem, na verdade, uma premissa e duas conclusões, né? Foi o jeito mais lógico que eu consegui encaixar ele aqui no tempo que a gente tem alocado. Mas a premissa 1 é que o artigo constrói um LCL que pode ser resolvido em O log de n no modelo S-local, mas exige mais do que O log de n no modelo non-signaling. Então eles constroem o algoritmo lá, eles meio que forçam o algoritmo a ser desse jeito, para que ele seja melhor no S-local do que ele é no non-signaling. Então a conclusão que dá para tirar isso é que para alguns LCLs, a capacidade sequencial do S-local pode ser mais forte do que recursos quânticos ou non-signaling. Até porque, ele conseguiu construir um que o S-local é melhor que o non-signaling. E a conclusão 2 é que limites inferiores clássicos, tipo o KMW, que a gente conhece bastante na computação distribuída, também vale para o cenário non-signaling quantum. Então, eles continuam constrained pelos mesmos limites. Ou seja, eles não têm um ganho significativo para problemas LCL. Né? Então, a conclusão é: não há vantagem quântica distribuída para programas lineares. Algoritmos quantum local para LPs podem ser simulados por algoritmos clássicos e determinísticos com a mesma localidade. Então dá para você simular e pegar a média das respostas com um algoritmo clássico. Simular um algoritmo quântico usando um algoritmo clássico pegar a média das respostas para LPs. E para LCLs, a separação de S-local e quantum local, ou non-signaling, existe porque ele mostra que esses modelos eles têm forças distintas, ou seja, o S-local tem alguns problemas que o S-local vai se dar melhor do que o non-signaling. Obviamente existe o contrário também, mas não há uma relação hierárquica de superioridade. Eles têm forças simplesmente distintas. O S-local vai ser melhor para algumas coisas e o quântico vai ser melhor para outras. Então o artigo ele dá uma notícia ruim pra gente, né? Mas a ciência é feita de notícias ruins. O artigo ele limita o alcance da vantagem quântica distribuída. Existe, certamente, para alguns problemas locais, mas não para problemas lineares fracionários, nem para... ou seja, para LPs não tem vantagem at all, e para LCLs algumas vantagens podem existir, mas não é uma relação hierárquica absoluta. Existem vantagens e existem desvantagens. Então, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado aí.